Nós vamos falar novamente aqui na emissora sobre um crime que foi cometido aqui na nossa região. Esse crime, ele vem trazendo aí desdobramentos desta questão, abalou toda a nossa região, o estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Assim que nós tivemos as confirmações e as informações sobre esse episódio, diz respeito àquele fato em que uma mulher, ela cometeu o assassinato do marido. Foi um crime que abalou principalmente pela forma com que ele aconteceu. O marido foi incinerado em uma estufa de fumo, na fornalha de uma estufa de fumo, e nós tivemos representantes da defesa dela que se pronunciaram, trouxeram a sua versão sobre os fatos. E a Rádio Acústica FM, ela tem essa premissa de nós estarmos ouvindo sempre os dois lados, para que o ouvinte que está nos acompanhando possa ter a sua opinião sobre os fatos, para que ele possa ouvir os dois lados e assim tirar as suas conclusões. E nós estamos chegando a um momento crucial desse processo todo, que é o julgamento. Nós vamos ter o júri sendo realizado aqui no município, e eu fico muito feliz porque o promotor de justiça, doutor Francisco Saldanha, ele aceitou o nosso convite e está aqui hoje para trazer aí a versão da acusação sobre esse fato. Primeiramente, bom dia, doutor Francisco Saldanha. Muito bom dia, muito obrigado por me receber aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Sim, hoje eu vim aqui para também apresentar a versão da acusação sobre esse caso que abalou não só a cidade, como o Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro. É um caso de repercussão nacional, motivo pelo qual temos sim temos provas contundentes nesse caso. Nós verificamos que a defesa ela foi se alterando durante o inquérito policial. Antes da ré ser presa, a versão dela era de que a vítima era um ótimo marido, que ele era muito bom. Aí depois que ela foi presa, aí mudou a versão. Aí ele virou um monstro, enfim. Então é isso que nós verificamos. Ela demorou, ela foi presa... O fato aconteceu em 15 de fevereiro de 2021. Ela manteve a versão de que ele teria fugido com uma amante até 11 de maio ou 12 de maio de 2021. Então ela manteve durante muito tempo essa versão, que também chama atenção. Enfim, nós temos alguns detalhes deste caso que não foram ainda divulgados. Amanhã no julgamento a gente vai divulgar. Já estão nos autos, mas claro que a defesa também não teve tempo e talvez não tenha tido interesse em divulgar, mas há sim também outros elementos, a gente não vai poder falar sobre tudo aqui. Agora, que chama atenção, sim, chama, em razão da crueldade de colocar fogo numa pessoa viva, de acordo com o que a própria ré relatou no inquérito policial. Ele estava vivo, sim. Porque ela deu 2 comprimidos de diazepam. Isso não mata ninguém. Tá? Então, provável, muito possivelmente, ele estava vivo, sim, quando foi incinerado por ela. E realmente é um fato que merece toda a atenção, merece uma justiça, sim. A comunidade de Dom Feliciano ainda está abalada até hoje, porque eu liguei lá para o pessoal, eu tenho alguns conhecidos em Dom Feliciano. E realmente é um caso que amanhã nós vamos apresentar todas as provas, algumas até já foram apresentadas. Enfim, é isso que nós temos para dizer. Bom, a gente acompanhou o que a defesa dela trouxe de informações aqui na emissora. Então a gente vai tentar seguir mais ou menos a mesma linha cronológica, né, das perguntas que nós fizemos ali, para que o ouvinte possa interpretar e tirar as suas conclusões também. Sim. A informação que a defesa falou é que ela teria sido forçada a casar-se com um homem e que ela vinha sofrendo agressões físicas. Porém, nós inclusive questionamos o fato de se ela havia feito algum tipo de registro desta ocorrência, de agressão contra ela e contra os filhos. O que a acusação já apurou nesse sentido? A gente apurou que essa versão ela veio depois de que ela foi presa. Depois que ela confessou, aí assumiu uma nova defesa, porque o caso teve repercussão. E aí surgiu essa versão no sentido de que ela sofria violência física, psicológica, violência doméstica. No início, ela própria, e ela fez os filhos mentirem, eles próprios admitiram. Isso também é um fato importante. Então, ela manipulou os filhos, os 2, e isso nos chamou a atenção. E os 3, inclusive, no início deram a versão de que ele era um ótimo pai, de que ele era muito presente, de que era excelente.
Aí depois que foi presa, que houve a repercussão, inclusive a própria autoridade policial também relata isso no relatório do inquérito policial, aí a versão muda. Aí virou um monstro, aí ela foi obrigada a casar. Esse fato de que ela foi obrigada a casar, não há prova nos autos nesse sentido, não há. Todas as testemunhas que disseram que ele seria uma pessoa violenta falaram depois dela ser presa, depois do caso receber uma certa repercussão. Antes, a autoridade policial, ela ouviu várias pessoas e nenhuma falou nesse sentido. Então, o que a gente vê é que, na verdade, essa defesa já é uma defesa montada. É uma defesa conveniente, de tentar apresentar uma legítima defesa que não existe. Ela ficou pesquisando no Google durante horas, no mesmo dia. A polícia nunca negou que foi no mesmo dia. A defesa aqui diz que a polícia... Não. A polícia sempre disse, no mesmo dia, ela pesquisou entre as 11h45, 11h56, até as 14 horas, ou 13 horas e pouco, como envenenar uma pessoa. Então, foi horas que ela ficou pesquisando, não foi ali 15 minutos. Tá? A gente também vê... Isso está aprovado nos autos. Tá? Então, se trata assim de um crime frio. Aparentemente, nós temos uma motivação para esse fato, que não é a motivação que foi dita aqui, é outra. Amanhã eu vou apresentar. Temos provas já nesse sentido. Eu trabalhei com violência doméstica durante 5 anos em Dom Pedrito. Cheguei a fazer parte do grupo de violência, grupo temático do Ministério Público de violência doméstica. Então eu conheço muito bem as vítimas, o perfil de vítima de violência doméstica. Tá? Eu trabalhei muito tempo nisso e eu verifico que não é o caso dela. Aparentemente não é. Tá? O que a gente está vendo, e isso eu venho dizendo, não é de hoje, é que ela não contou a verdade toda. Não temos a verdade ainda. A verdade só ela sabe. Espero que amanhã ela fale. E, realmente, essa situação de dizer que ela sozinha teria condições de carregar um corpo de um homem para dentro de uma fornalha por 50 metros é uma versão, no mínimo, esquisita. No mínimo, chama atenção. Provavelmente ela não estava sozinha. Só ela pode nos dizer quem ajudou ela. E ela não nos disse. Então, o que nós temos de fato é isso. Tá? Sem inventar, eu estou falando de prova. Estou falando de prova documental, estou falando de provas físicas, laudos, porque depois testemunha para aparecer que ele era um monstro, aí sempre aparece. Tá? Bom, entre a pesquisa que o Ministério Público fez nesse sentido, houveram alguma testemunha, algum depoimento contradizendo esta questão de que ele era um mau marido, por exemplo? É como eu disse, depois que há repercussão do caso, aí aparece. Agora, antes, quando não tinha repercussão, quando ainda não se sabia se ele tinha morrido ou não, porque ela escondeu esse fato, né? O que começou a chamar a atenção da polícia, a polícia até investigou outras pessoas. Porque estava dando certo a estratégia dela. A polícia chegou a achar que ele tinha se suicidado, os irmãos dele acharam que ele tinha se suicidado em dado momento. A polícia chegou a investigar se ele não tinha sido roubado, né? Se ele não tinha sido vítima de latrocínio. Aí depois que a polícia conseguiu reunir todas essas provas do Google, tá? Em abril, aí a polícia reuniu também o laudo, verificando que havia restos mortais dentro da fornalha. Tomou outros depoimentos, aí o cerco fechou, aí a ré confessou. Ela não saiu confessando. Ela, muito pelo contrário, ela está respondendo por outros crimes. Não é só homicídio duplamente qualificado. Ela está respondendo por falsidade também, porque ela mesma mandou uma mensagem no celular dele para ela, tentando enganar a polícia, dizendo: fugi para tentar ser feliz, não sei o quê. Tá? Ela própria admite isso. Ela juntou esse print, ela mostrou para a polícia no dia 17 de fevereiro. Tem a ocultação de cadáver também. Então, na verdade, ela está respondendo por 3 fatos. 3 fatos. Tá? Então, claro que como eu sempre digo, eu sou sensível, sim, à violência doméstica. Há fatos de mulheres que apanham, óbvio, e que sofrem na mão de maridos violentos, óbvio. Eu trabalhei com isso, eu sei. Mas, neste caso, o que chama atenção é que as provas surgem convenientemente para a versão dela.
Versão esta que no início era totalmente diferente da versão atual. Porque no início, não, ele era um ótimo marido, não sei o quê, ele era maravilhoso. E isso era conveniente para ela dizer, né? Porque ainda não sabia que ele estava morto. Era conveniente dizer, não, a gente era uma família ótima. Ele que foi embora porque ele quis, é uma versão boa. Aí quando se descobriu que, na verdade, ela pesquisou no Google como matar, como envenenar, buscando informações no Google, no Mercado Livre, de como comprar veneno. Aí se verificou que, de fato, a vítima tinha morrido, aí muda a versão. Aí, ele era um monstro. É isso que a gente viu. Bom, então aquela versão que foi apresentada pela defesa de que não houve premeditação, ela cai por terra com essas informações que o senhor nos traz hoje. Sim. Ela pesquisou durante horas como matar uma pessoa. Se isso não é premeditação, então o que é? No momento que ela pesquisou, já tem como a gente saber se ele estava na casa no momento que ela fez a pesquisa? Não tem como saber. A gente depende da versão dela. A gente depende da versão dela e dos filhos dela. Pessoas que já confessaram que sim, que mentiram perante a autoridade policial. Eles confessaram. Sim, a mãe fez a gente mentir. Tanto que e eles disseram isso. Então, nós não temos confiança, infelizmente, não temos como precisar como que ela matou essa vítima. Não temos como saber. A versão dela é que ela deu 2 pílulas de diazepam com suco de laranja. Essa é a versão. Agora, se ela matou a facada, se ela matou a... não sei. Só ela sabe. Não tinha ninguém, pelo menos ela disse que não tinha ninguém dentro da casa, a não ser ela. Em juízo, ela ficou em silêncio. Amanhã, não sei se ela vai falar ou não, é um direito dela, enfim. Mas a versão, claro que... Isso todos os júris que eu fiz é assim. Eu não teve um réu que confessou sem ter algum interesse por trás. Eles sempre confessam com algum interesse por trás. Nunca é uma confissão assim de, não, realmente eu errei, eu fiz... Não, é sempre se colocando no lugar de coitadinho, de vítima, tentando inverter os polos, tá? Porque a vítima é quem está morto. É quem está lá, quem nunca mais vai poder respirar. Tá? Essa é a vítima. Então, não chegar aqui e dizer que a pessoa que matou a outra de uma forma cruel, a traição, porque foi a traição, ela era casada com ele há 21 anos, ou vivia em união estável, enfim. E contra a vítima não tem nenhum BO de ninguém. Nem dela, nem de outra pessoa. Então, que violento era esse que ninguém... Porque quem é violento em casa é violento na rua também. E não tem nenhum BO, nada. Então, existem sim... E eu estou falando de provas documentais. Isso que interessa. Porque testemunha para vir falar depois, em caso de repercussão, é fácil conseguir. Agora, quando o caso não tinha repercussão, aí a conversa era uma. Quando ela não tinha sido presa, a conversa era uma. Aí depois que ela foi presa, que deu repercussão, que foi esse choque que foi. Até hoje estamos todos chocados. Aí a conversa muda. Não, aí realmente é isso que a gente verificou. Tá? Existem, claro, outras informações que eu não vou adiantar aqui, porque senão vai ser convenientemente usado amanhã contra a justiça. Tá? A família da vítima é uma família trabalhadora. Foram acusados também de serem pessoas violentas. Eu fiquei assim, eu estou estupefato com isso. Porque assim, a família da vítima e tanto a família da ré também. Eu não estou acusando aqui a família nem de um nem de outro. Tá? Quem está sob julgamento é a ré. E não os familiares da vítima e nem os familiares dela. O que eu digo é que eram 2 famílias humildes no interior de Dom Feliciano. Ali não tem bandido. Não é assim, não tem nenhum bandidão, nem na família de um, nem na família do outro. É isso que eu digo. São todos trabalhadores, todos trabalham com fumo, todo mundo tem filho, todo mundo acorda cedo. Essa é a verdade. Tá? Não tem assim, nossa, tivemos que fugir porque estávamos sendo ameaçados. Tá? Claro que a comunidade, um crime desses, a comunidade fica indignada. Vamos ser sinceros. Não é assim, não foi qualquer coisa. A comunidade de Dom Feliciano até hoje está indignada com esse crime. Até hoje. Não estou falando da família da vítima, estou falando da comunidade.
Tá? Porque os fatos realmente eles tiveram repercussão nacional. Foi sair no G1, na Isto É. Entende? RBS, tudo. Então, claro que a comunidade fica assustada, né? Naturalmente, uma comunidade pequena como é Dom Feliciano. Bom, para o ouvinte que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o promotor de justiça, o Francisco Saldanha. E nós estivemos há uma semana atrás, mais ou menos, conversando com a defesa desta acusada. Então, para ouvir os dois lados, nós estamos ouvindo também o Ministério Público para entender a versão da acusação. E eu estou tentando fazer alguns questionamentos semelhantes, né, os que foram feitos para a defesa, para o promotor Francisco Saldanha. Uma das questões que foi perguntada para a defesa, aqui na Rádio Acústica, foi sobre o fato dela ter dito que carregou o corpo sozinha para dentro de uma fornalha de fumo. E foi questionado isso, se ela teria força suficiente porque foi uma distância considerável, pelo que a gente pôde perceber, em torno de 50 metros. 50 metros, Sendo né? que tinha uma subida. Tinha que subir ainda, Sim. então um desafio maior. O que foi apresentado para a defesa é que ela e os filhos seriam os responsáveis pelo cultivo do fumo naquela propriedade rural e que ela estaria acostumada a fazer um esforço físico, né, com o fumo e tudo mais, e que isso teria favorecido para que ela fizesse tudo isso sozinha. Vocês encontram argumentos que realmente ela conseguisse fazer isso sozinha, sem a ajuda de ninguém? Acho muito difícil. Improvável. É um argumento conveniente, tá? Para confortar a tese de defesa. É isso que a gente verifica. Agora, além de tudo, ainda argumentaram que ela estava com o ombro deslocado ou quebrado. Então, uma mulher sozinha, com o ombro deslocado... Ele era um homem de porte Ele grande? tinha 1,70 m. 1,70 m. Segundo a réia, ele pesava 50 quilos. Provavelmente não. Tá? Um homem médio pesa de 70 a 80 quilos. Aí fazendo um comparativo com a altura e com uma pessoa que lida no fumo, que tem um esforço físico, não seria compatível. Aí claro, 50 quilos, né, não pode nem doar sangue. Né? A partir de 50 quilos tu pode doar sangue, para gente ter uma ideia. Então a gente verifica que são argumentos que não tem prova nos autos. Eu não posso afirmar e a defesa também não pode. E eu não acredito na palavra da réia, porque ela já mentiu e já confessou que mentiu e já tentou manipular a polícia. É isso. Já tentou. Ela forjou provas. Tá lá nos autos. Tá? Então, como que eu vou acreditar na palavra de uma pessoa que fez isso? Bom, o senhor já deixou claro que existem alguns temas que só serão apresentados no dia do julgamento. Já estão nos autos. Não vou fazer surpresa contra ninguém, até porque é proibido fazer isso. E não é essa a minha ideia. Mas esses autos, claro que eu já estudei eles muito bem estudados. E já verifiquei várias contradições na tese de defesa. E amanhã vão ser exploradas. Tá? Já pedi, sim, já entrei em contato com a comunidade Dom Feliciano, porque ela vai ser julgada aqui em Camaquã, porque o Dom Feliciano faz parte da comarca de Camaquã. Né? Mas o fato é que esse homicídio duplamente qualificado, com requintes de crueldade, ele foi perpetrado em Dom Feliciano. Então a minha ideia é de que, se possível, a comunidade de Dom Feliciano amanhã se faça presente nesse júri. Vai ser aberto para a comunidade? Sim, público. É um julgamento público, a portas abertas. Com a situação da pandemia, é claro, de uns tempos para cá teve essa dificuldade, mas hoje os julgamentos estão abertos porque não existe mais a exigibilidade de uso de máscaras. Enfim, hoje a pandemia está muito mais controlada. Então vai ser um julgamento aberto ao público. Esperamos sim a presença da comunidade para que se verifique, porque a ideia é trabalhar com clareza, sem esconder fatos, sem omitir fatos convenientemente. Então estamos aqui sim para apresentar a verdade, a possível verdade, porque a verdade mesmo, só quem sabe é ela, e ela não nos disse. Até hoje a gente não sabe. Existe sim a possibilidade forte de que havia uma outra pessoa na cena do crime. Que não tivesse nenhum vínculo familiar? Não sei. Pode ter sido filho, aparentemente não, mas pode ter sido outra pessoa. Tinha outros familiares dela, próximos. Não foi só o filho que disse que viu
o corpo do pai queimando na fornalha. Porque ele viu, ele disse que viu. O filho dela, em juízo, na minha frente, disse, não, eu vi. No início ele disse que não sabia de nada. Aí depois ele disse, não, realmente cheguei lá e vi o corpo do pai queimando na fornalha. Aí ela desconversou, ela não queria que eu chegasse próximo da fornalha. E teve uma outra pessoa, familiar dela, que também teve na propriedade. E admitiu que viu ela próximo da fornalha. Este não chegou a admitir que chegou a ver o corpo queimando, mas foi lá também. O que também alterou a versão. Porque lá no inquérito policial, esse outro familiar dela disse que não tinha nem ido na propriedade. Aí na minha frente ali, eu acho que ele... Aquela história, ele meio que... uma versão que não é verdade, difícil de manter, né? Caiu ali na minha frente, em juízo. Bom, essas pessoas que viram ou que sabiam que o corpo estava sendo incinerado e que mesmo com a primeira versão que foi apresentada não se manifestaram, elas acabam sofrendo algum tipo de punição também? Como é que fica essa questão? Pode ser. A gente vai Mas ver... isso aí futuramente, porque o júri, o julgamento é dela amanhã. O julgamento é dela amanhã. Também não estou aqui para... Não sou justiceiro público, não estou aqui para gerar revolta contra as pessoas. Agora, que de fato existem sim versões, no mínimo contraditórias e algumas capciosas, existem. Tá? Existe, por exemplo, um áudio nos autos de que o filho dela, mesmo sabendo que o pai estava morto, ele falando lá com um tio dele, numa boa, não sei cadê ele, vamos procurar, não sei o quê. Tá lá. Mostra uma certa frieza por parte da família. Exatamente. Tá lá o áudio, mais de um áudio. Que a polícia conseguiu obter essa prova por meio de ordem judicial, com autorização judicial. A polícia pegou o celular e verificou. Tá lá o áudio. E eu perguntei pro rapaz, mas vem cá, e esse áudio aqui, tu mentiu? Eu menti. Mais uma vez. Tá? Então, temos que ter muito cuidado. Como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade. Né? Não estou aqui para dizer o que está certo, o que está errado. Agora, essas provas estão sim nos autos. Posso aqui dizer e afirmar numa rádio, não tenho problema com isso. E essa é a verdade. Amanhã vamos fazer o julgamento. Não estou aqui tentando adiantar um julgamento. Mas, assim como a defesa foi ouvida... Exatamente. Eu também posso ser ouvido. Na verdade... Aliás, eu sempre procuro me manifestar após a defesa. Porque teve outros julgamentos que uns colegas meus fizeram, que eles deram entrevista na rádio e foram acusados, não, porque o Ministério Público foi ouvido e a defesa não. Então eu sempre faço isso. Primeiro, a defesa. Para não virem com essa conversa de que o Ministério Público vai na rádio e fala um monte de coisa e a defesa não é ouvida. Então, eles falaram, muito bem, agora é a minha vez. A gente até fica feliz, né, com a sua participação hoje aí, para que o ouvinte ouça os dois lados, né? Isso é muito importante. E é interessante que as pessoas entendam que esse ambiente ele é absolutamente normal no sistema jurídico brasileiro. Normal. A defesa, ela vai lá e busca teses, busca teorias, busca testemunhas, busca provas para mostrar a inocência da pessoa que está sendo acusada. Sim. E o Ministério Público cumpre o seu papel legítimo de buscar outras informações que daqui a pouco não são apresentadas pela defesa, para que no julgamento sejam apresentadas todas essas questões e a gente vai ter um corpo de jurados que vai avaliar tudo isso, né? Exatamente. O Ministério Público, na verdade, assim, eu não sou obrigado a acusar. Tá? Na época, quando eu fiz a denúncia, porque esse caso aí eu acompanhei desde o início. Já estava aqui na cidade? Já, eu estava na cidade. Já faz mais de um ano que eu estou aqui em Camaquã e pretendo ficar. Eu adorei Camaquã, uma cidade ótima. E eu não sou obrigado a acusar. Não sou. Eu poderia pedir absolvição se eu me convencesse e o juiz poderia absolver de pronto, se ela realmente fosse uma vítima, porque já houve outros casos, já fiz um monte de júri, houve outros casos de mulheres violentadas por maridos que de fato se vingaram ou se defenderam. Sim, houve. Não é a primeira vez que eu escuto essa versão. Inclusive, já pedi absolvição em algum caso. Em um caso, lá em Dom Pedrito, em que a mulher grávida foi buscar o marido
lá num bar, ele estava bêbado, e ele chegou em casa e estava batendo nela. Batendo, assim, pegou um facão, inclusive. O irmão dela, que estava em casa, estava lavando a louça, e aí ele desarmou esse cara, a vítima, e deu um planchaço do lado da orelha da vítima, do marido bêbado esse. E foi a júri, não fui eu que pedi a pronúncia, enfim, mas foi a júri. Tá? E o réu era uma pessoa pobre, o réu esse que defendeu a irmã, que estava apanhando do marido. E eu pedi absolvição, mas tranquilamente nesse caso. Nesse caso específico seria... Porque ele estava em defesa de terceiro. Legítima defesa de terceiro. Legítima defesa de terceiro. Pedi absolvição tranquilamente, não tenho problema com isso. Lá em Dom Pedrito, era um caso que realmente a gente verificava que tinha assim, uma legítima defesa. Enfim, eu também sou sensível a essas questões de violência de gênero, violência contra as mulheres, claro que sim. Atuei em Dom Pedrito com isso. Lá a gente instituiu a máscara roxa durante a pandemia. Lá eu instituí o grupo reflexivo de gênero, que era um grupo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário e o Ministério Público atentos à violência doméstica, que em Dom Pedrito é bem alta, né? Campanha, enfim. A gente instituiu um grupo reflexivo de gênero justamente para moldar os agressores. Porque tem muitos agressores que se acham vítimas. Eles dizem, só escutam a versão das mulheres, nós não somos ouvidos e tal. Mas, na verdade, é sim um ambiente machista, é um ambiente sexista que a gente tem que mudar. Tá? Então, só que esse tipo de discurso, ele não pode ser distorcido, entende? A favor de um ou de outro. Ele existe, mas a gente tem que ter muito cuidado e até uma irresponsabilidade se utilizar de um discurso sério, de uma violência velada ou que ocorre nos lares brasileiros para fins pouco honoríficos, vamos dizer assim. Na verdade, cada caso tem as suas particularidades, precisam ser analisadas, isso, claro. Ouvir muito bem os dois lados, tentar entender o que acontece, porque muitas vezes a informação ela chega de forma completamente distorcida com objetivos ocultos, muitas vezes, né? Então vocês fazem Exatamente. esse O Ministério procedimento. Público, assim, eu tenho interesse na justiça do caso concreto. É isso que eu tenho interesse. Amanhã, se ela for, acredito que não, absolvida, condenada, eu não vou ganhar nada com isso. Só vou ter a felicidade de dormir mais tranquilo, sabendo que a justiça foi feita. Né? Isso é um dado importante. Tá? Porque é um caso de repercussão. A gente nota... Por exemplo, aquele caso lá da mãe que matou o filho aqui no norte do Rio Grande do Sul. Também, quando surgiu repercussão, apareceu o advogado. Aí aparece. Porque é interessante, sim, para ganhar renome. Tá? O promotor não. Eu estou aqui na comarca, o caso ia ser meu de qualquer jeito, não fui atrás. Então existe uma grande diferença. Isso é importante, que existem sim. Sim. Nesses casos a gente verifica que há sim certos interesses por trás de certos argumentos e que eu peço então que se verifique isso. Tá? Que a gente não pode ser ingênuo de achar que está todo mundo ali imbuído na busca da justiça. Não é tão simples assim. Pois você nos trouxe aí algumas informações que são novas, pelo menos para o público no aspecto geral, que não teve acesso aos autos, né? Sim. Então, muitas coisas novas o senhor nos trouxe na manhã de hoje. Inclusive, essa questão que o senhor falou sobre a mudança de teses no início, né? Primeiro você traz uma teoria, depois você traz outra. E aí, a principal dúvida que eu acredito que, além de ser minha, é também dos nossos ouvintes, é diz respeito. Se ele realmente não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência, não havia informações que ele fosse agressivo no ambiente familiar, que não havia esse tipo de motivação. A pergunta que paira neste momento é qual seria a verdadeira intenção dela, a verdadeira motivação para cometer um crime como esse. Amanhã eu vou apresentar para os jurados a verdadeira motivação dela. O senhor já buscou informações sobre esse assunto? Nos autos. Provas. Com diálogos, inclusive, printados de telefone. E poderia ter a intervenção de uma outra pessoa fora do ambiente. Estou falando de motivação. Não estou falando de participação de terceiros. Estou falando de motivação. O porquê que ela matou o marido ou o companheiro. Pode ter sido alguma questão financeira, talvez, envolvendo a família, o núcleo familiar,
algum relacionamento externo com outra pessoa. Bom, o senhor já disse que não seria essa a questão. Amanhã saberemos. Apresentaremos aos jurados. Clima de expectativa para o... Já havia, né, esse clima de expectativa. Sim. E o senhor agora traz esses outros argumentos que até então não tinham sido trazidos a público, que aumenta ainda mais a expectativa. Sim, lá no início, veja que hoje eu estou sendo um pouco mais contundente, mas lá no início, quando não havia, eu até fui mais cauteloso nas entrevistas e tal. Mas hoje, passado mais de um ano, né, que ela foi presa em maio, hoje já tem prova judicializada, já tem outros elementos, de forma que a gente pode, sim, firmar uma convicção muito maior. Que obviamente ao longo desse período de pouco mais de um ano o senhor foi buscando outras informações. Sim, as provas foram ouvidas perante o juízo. Eu mesmo ouvi testemunhas, né, perante o juiz, perante a defesa e tal. E a gente foi formando a convicção, faz parte. O Ministério Público está aí, somos parte. Como eu sempre digo, não sou dono da verdade. Agora, o que eu vi é isso que estou lhe dizendo aqui. E amanhã, o que eu estou dizendo aqui, eu vou dizer perante os jurados. Porque é isso que eu vi, foi isso que eu analisei. É o que a prova me diz. Claro que a prova, ela admite interpretação. Né? São fatos humanos, são fatos complexos. O direito não é uma questão exata, né? Exatamente, não é uma ciência exata, é uma ciência humana. É uma ciência que demanda interpretação, uma ciência hermenêutica, como se diz. Então, são ciências do espírito, como dizem os autores de renome da escola alemã. Naturalmente que interpretações são feitas. E os jurados vão, então, buscar, de acordo com as suas consciências, a tese ou a justiça do caso concreto, de acordo com as consciências deles. Os jurados aqui em Camaquã são pessoas excelentes, já fiz outros júris aqui, são jurados muito capacitados, muito inteligentes, né? Então, tenho tranquilidade, tenho serenidade de saber que amanhã vamos sim buscar a justiça para esse caso, que é assim a justiça que ele merece, que essa vítima merece. E foi morta dessa forma, até meio obscura até hoje, porque a verdade mesmo. Bom, para quem não sabe como é o procedimento de um júri, como é que vai acontecer, como vai transcorrer tudo isso amanhã? Sim, amanhã nós vamos ouvir bastante testemunhas. Eu tive o cuidado de arrolar policiais civis, a delegada de polícia que investigou, que foram atrás. Se não fossem eles, até hoje, nós não íamos saber o que teria acontecido com o Ernie. Porque ela manteve a versão durante 3 meses. Ele fugiu, ele foi embora. A polícia que viu, não, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Aí eles foram atrás, aí pediram busca e apreensão, aí pediram provas, aí foram nos celulares. Então, essa polícia, ela tem até o direito de ser ouvida amanhã. Porque daqui a pouco é aquela história, mas a polícia pegou a versão mais fácil. Existem argumentos, sempre no sentido de querer desmoralizar a polícia. Isso é normal. Faz parte do trabalho da defesa, também não nada contra. Mas eu, pelo meu lado, eu tenho que ter o cuidado de também trazer quem investigou, as impressões dessas pessoas. São policiais experientes, lá de Dom Feliciano, que investigaram, conversei com eles, né? A delegada de polícia também, a doutora Vivian, muito experiente, ela já conseguiu elucidar vários crimes aqui em Camaquã, crimes difíceis. Então, eu procurei arrolar, sim, a polícia, para que ela traga também, para que os jurados tenham uma boa uma boa visão completa da investigação e da fase judicial. Por isso que eu procurei trazer os policiais. E são profissionais, né? Então é isso. Espero que amanhã, então, a gente possa fazer a justiça nesse caso. Como é que é feita a escolha do júri, dos jurados? São sorteados. E aí amanhã, os jurados já foram sorteados. Já foram sorteados. Quando aconteceu esse sorteio? Faz umas 3 semanas. Bom. Na minha frente da defesa, o juiz tirou os nomes de dentro de uma caixinha e foram sorteados, enfim. Aí amanhã vai ter outro sorteio. Aí amanhã o juiz vai pegar os nomes e eu tenho direito a recusar 3 imotivadamente. A defesa tem direito a recusar 3 imotivadamente.
Se houver motivos para recusa, como se for amigo, por exemplo, de algum advogado, porque aqui eu sou novo na cidade, então provavelmente amigos meus não vai haver. Sim. Agora, amigos da advogado de defesa pode ser, né? Não é impossível. A gente pode recusar motivadamente. Aí vão ser ouvidas. A vítima não vai ser ouvida porque está morta. Vão ser ouvidos os policiais, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e depois os debates orais. Eu vou ter 1h30 para falar, a defesa 1h30 para defender. Depois, se eu for a réplica, mais 1 hora e a defesa mais 1 hora. Então, a tendência é de que esse júri vá longe. Ele começa às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Aqui no Fórum de Camaquã, às 9 da manhã. Pode acontecer como, por exemplo, alguns júris vão trazer de uma forma mais popular, que a gente tem visto a repercussão. Tem júris que chega a durar 3, 4 dias. É algo mais ou menos para isso ou não? Ou pode ser aqueles júris que a gente já tem visto aqui na cidade mesmo, que é no mesmo dia, muitas vezes não chega a durar 24 horas. Esses júris que duram 3, 4 dias, 1 semana, são júris que têm, assim, um monte de testemunha. Que nem esse, por exemplo, do caso Kiss. Sim. Por que demorou tanto? Porque eram várias testemunhas. A complexidade era maior, né? A complexidade maior, né? Eram 243 vítimas. Até a doutora Lúcia Helena, minha amiga, está de parabéns. Foi um excelente trabalho dela. Então foi um júri complexo, né? De 7 dias ou 10 dias. A gente acompanhou pelo YouTube. Aquele do caso Bernardo também. Mesma coisa. E aí são versões, são depoimentos que duram muito tempo. Porque não tem limite de tempo para o depoimento de uma testemunha. Sim. Eu tenho limite de tempo depois para expor a minha tese, né? A tese do Ministério Público. A defesa também tem limite de tempo na hora de debater. Mas testemunha, vítima em plenário, não tem limite de tempo. Até porque surgem perguntas ao longo daquele depoimento, né? Sim, porque é importante. Porque o tempo é o mínimo, vamos dizer assim, perto da gravidade do caso. O objetivo final que é a justiça. É a justiça. Então, se precisar ficar um dia lá ouvindo uma testemunha para a gente obter a verdade dos fatos, tranquilamente. É o que o sistema pressupõe. Não é só no Brasil, né? O sistema do júri não é um sistema exclusivamente brasileiro, é um sistema tradicional de julgamento. No Brasil, são só crimes dolosos contra a vida, os mais graves, que vão para o júri. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, vários outros crimes vão. É muito comum. Só que o Brasil, a gente tem mais júri do que nos Estados Unidos, porque o Brasil é um país muito violento. Então, o júri... Em Guaíba, por exemplo, está acontecendo um júri por semana. Eu tenho trabalhado lá, fazendo júri lá. Aqui essa rotina não é tão acentuada no município de Camaquã. Mas a partir do segundo semestre vai ser. Já há uma expectativa disso. Sim, porque temos já narco-homicídios aqui, né? Tudo. Camaquã está ficando violenta. Eu estou preocupado com isso. Todo mundo, né, tá preocupado. Quem não está, né? As pessoas pensam que somente a comunidade, no aspecto geral, acaba se preocupando, mas as autoridades do município nós também fazemos parte da comunidade. Exatamente. Né? Eu moro em Camaquã. É bom frisar isso, que as pessoas meus filhos estudam em Camaquã. Então, claro que sim, ficamos preocupados. Né? Como eu sempre digo, tem muitas vítimas que até hoje eu não esqueci o nome. Entende? Promotor de justiça, nossa, eu já vi muita coisa, já vi vídeos de pessoa dando tiro na cabeça da outra, enfim. E a gente não esquece, viu? É uma energia muito negativa que fica para cima da gente, e o júri dá trabalho, porque a gente tem que se preparar antes, durante e depois. Porque tem o repé do júri, sabe? No outro dia tu tá meio... Enfim, é complicado. É interessante a sua fala, porque as pessoas acabam encarando um juiz, acabam encarando um promotor, acaba encarando alguém que está envolvido nesse processo como se fosse um robô, como se fosse um ser que não tem sentimento, como se fosse um ser que está ali para fazer o seu trabalho, obviamente, mas o senhor está mostrando esse outro lado, o lado humano, né, dessas pessoas. Às vezes eu encontro, já teve vítima aqui de Camaquã que sobreviveu, que eu encontro no supermercado, tia. Já disse isso para os jurados. Às vezes posso dizer para os familiares. E você acaba relembrando tudo aquilo ali. Sim, eles vêm me cumprimentar, e aí, doutor, às vezes feliz, às vezes não, enfim. Teve um caso, por exemplo, de uns... Aqueles rapazes que chutaram a cabeça da vítima e tal. Um deles agora morreu, né? Foi assassinado. Estava envolvido com tráfico. Então, é aquela história. A vida não vai terminar amanhã.
Depois ela vai continuar. Né? E aí a gente vê o que acontece depois de um júri. A vida continua, e aí tu vê, olha o que aconteceu. Bom, a gente tem que falar um pouco sobre tecnologia, né? Porque alguns desses júris de grande repercussão no nosso país, eles tiveram alguma transmissão, porque muitas pessoas não têm aquela disponibilidade de tempo, muitas vezes, de ir para acompanhar de perto. Vai haver algum tipo de transmissão amanhã por parte da Justiça? Ou somente... Isso quem autoriza é o juiz. Quem autoriza é o juiz. Se ele autorizar, tranquilamente pode haver transmissão. Se ele não autorizar, Mas não por tem. enquanto não há nenhuma previsão sobre isso. Eu acho que ninguém fez pedido. Não sei. Até agora nenhuma emissora, ninguém fez pedido. E eu também não... Eu falo sobre os próprios canais da Justiça, né? Como, por exemplo, o Júri de Santa Maria foi o Tribunal de Justiça. Sim, mas né, esse nosso caso aqui teve repercussão? Teve. Agora, não chega nem perto de um caso Bernardo, um caso de Santa Maria. Claro. Esse outro caso lá de Planalto, né? Da mãe que matou o Rafael. Então, são casos que realmente são maiores, assim, nesse aspecto, né? Bom, estou recebendo aqui uma informação da nossa produção que a Rádio Acústica FM vai estar presente, vai estar trazendo os detalhes para os nossos ouvintes. Acho legal. Vai estar lá no local. É um ato público. Importante, né? Transparência, em primeiro lugar. Transparência. E serenidade. Promotor de Justiça Francisco Saldanha mais uma vez aceitou o nosso convite para estar aqui na Rádio Acústica FM. Até há um tempo atrás o senhor esteve aqui, falou um pouco sobre trânsito também, que o senhor tem uma experiência sobre isso. Sim. O senhor já falou sobre outros temas também. Sim. Ficamos aí felizes com a sua participação mais uma vez. O caso do estuprador. Também. Em série, que estava estuprando as crianças. Naquele caso específico, como é que está o andamento desse processo? Está preso. Vai sair a sentença, provavelmente vai ser condenado, porque a prova realmente foi contundente contra ele. Tem uma data para julgamento já? Não vai demorar muito. Não vai demorar muito, porque a gente já fez todas as audiências. No interrogatório ele não soube explicar nada, só negou os fatos. Há outras vítimas também. Não fui eu que denunciei, foi o colega Ricardo que denunciou. Então, realmente, graças a Deus, conseguimos provas boas, né? O pessoal do posto de gasolina ali, que ajudou a vítima, né? Porque eles eram amigos da vítima ali, no caso. Eles depuseram, né? O frentista foi até triste, mas pelo menos conseguimos. Eu lembro que naquela ocasião da sua vinda aqui na emissora, você falava que havia a possibilidade de surgirem mais vítimas ao longo, e realmente surgiram? Tem um número que Até agora está em 5. 5 vítimas. Surgiram, sim. Foi o que a gente achou. Não fui só eu, a delegada de polícia também achou que ia surgir mais e surgiu. E já tinha até 2 que a gente nem sabia. Que depois eu conversando com o Ricardo, né, com um colega, ele diz: eu já denunciei ele por 2 estupros já de outras oportunidades, mas... E que até eu expliquei na ocasião. Ele já era reincidente, então, nesse tipo de crime? Não era, tecnicamente não era. Né? Mas é que nesse caso a gente conseguiu bem a justiça, porque nesse caso, no mesmo dia, a vítima já depôs, a gente já conseguiu antecipação de prova, a delegada de polícia foi muito rápida e tal, a gente conseguiu. O caso do Ricardo não foi aquele caso em que se pegou na hora, entendeu? Aí demorou mais e não deu nem para pedir a preventiva. No meu caso, eu consegui pedir a preventiva, né? Mas depois conversando com o colega, aí, porque claro, chamou a atenção dele também, né? O Dr. Ricardo é uma pessoa também aqui da nossa comunidade, enfim, está há anos vivendo aqui, né? A doutora Fabiane também. Então, a gente conversando, porque, claro, chama atenção, né? Como o senhor mesmo disse, somos humanos, né? Exatamente. Não somos robôs. E nem autoridades que pairam acima da lei e não me acho melhor do que ninguém, né? Melhor dizer isso. Cada um cumprindo o seu papel dentro do direito, né? Isso. Bom, doutor, obrigado pela sua visita hoje aqui. Mais uma vez eu agradeço por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que é difícil, né, tirar um espaço na agenda para conseguir atender tudo isso, mas ficamos felizes aí. Eu fico feliz também de poder vir aqui conversar com vocês, expor para a comunidade o nosso trabalho. Realmente a nossa agenda está lotada e agora tem bastante audiência, porque a gente o fórum retomou, já está no trabalho normal, né? Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Eu acho que essa pandemia, né? Não sou especialista, mas essa pandemia já deu o que tinha para dar, aparentemente. Essa vacina, a vacinação tá realmente ajudando resolveu. Muito, né? Aqui a população se vacinou mesmo, procurou, enfim,
os meios científicos, né? E a gente está verificando que realmente, graças a Deus, eu acho que o pior já passou. Então, acho que dá para a gente continuar a nossa vida pós-pandemia. Esperamos que não tenha outra, né? Tomara. É. É o desejo de todo mundo aqui, né? Pô, chega de pandemia, a gente quer voltar aí à nossa normalidade. Aos poucos as coisas estão voltando, né? Mas a gente espera aí que realmente a gente possa ter a nossa vida a pleno, como nós tínhamos antigamente. E o espaço vai estar sempre aberto para o Ministério Público, a gente vai estar sempre aqui à disposição para saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês. É bom que a comunidade entenda melhor como funciona, até para não ter aquele comentário maldoso muitas vezes nas redes sociais por falta de entendimento das pessoas sobre o que acontece. Mas eu não, sinceramente, não esquento a cabeça. As pessoas têm direito de falar, direito de expressar a opinião. Como eu sempre digo, se nem Jesus contentou a todos, não vai ser um promotor de justiça que vai contentar. Então, não tenho problema com isso. Eu nem entro muito em rede social. Então, as pessoas têm direito de expor a opinião delas. Eu sou um servidor público, sou pago pelos cofres públicos. Enfim, então quem paga meu salário tem direito de falar o que quiser, de avaliar meu trabalho. Bom, e a Rádio Acústica FM mais uma vez cumpriu seu papel dentro da nossa comunidade. Nós ouvimos na semana passada a defesa, nesse caso específico desta mulher que será julgada amanhã. Ela é acusada de ter matado, de ter incinerado o marido dentro de uma estufa de fumo, da fornalha de uma estufa de fumo. Nós ouvimos a defesa na semana passada e hoje nós estamos ouvindo aí o Ministério Público, a versão da acusação sobre esse caso específico. Conversamos agora então com o promotor de justiça Francisco Saldanha.